Essa é a nossa segunda aula do programa de treinamento do QID. Nessa aula, nós vamos abordar a substituição da embreagem. O QID é equipado com uma embreagem convencional, do tipo chapa de pressão, disco e colar, acionada por cabo, de forma que o processo de substituição em si já é relativamente conhecido pelo ambiente da reparação. A questão é como chegar até o conjunto. E aí, algumas dicas são válidas. Nós aqui na Mecânica 2000 tentamos afastar o motor, afastar a caixa, inclinar o conjunto, mas nenhum desses procedimentos nos deu uma segurança operacional. Então nós decidimos retirar completamente o câmbio. Inclusive, para fazer isso, precisamos retirar alguns componentes do carro, né? Aqui no cofre do motor, nós precisamos retirar o filtro, o complemento do coletor de admissão, a bateria e o suporte da bateria, para expor os parafusos de fixação da caixa ao bloco. Veja aí como é que nós fizemos. Remova a bateria e seu suporte. Remova o conjunto do filtro de ar. Solte os cabos de seleção e acionamento das marchas. Desloque os cabos. Aqui cabe uma observação. O sensor de rotação do sistema de injeção eletrônica fica alojado na carcaça da embreagem, fixado à caixa. Bem aqui, inclusive numa posição de difícil acesso. A nossa sugestão é que ele seja removido antes de retirar o conjunto inteiro da caixa, porque os dentes da roda fônica passam muito próximos ao sensor. E durante o movimento de retirada, corre o risco do sensor tocar na roda fônica e danificar o sensor, quebrar.
Esse aqui, ó, é o sensor de rotação. É um sensor indutivo. Vocês notem que é um sensor longo. Toda essa parte aqui fica para dentro da caixa e exposta lá dentro. Por isso é importante remover o sensor antes para evitar danos a ele. Desconecte o terminal elétrico do interruptor de ré. Solte o parafuso de fixação do suporte do chicote elétrico da injeção na caixa de marchas. Remova o parafuso de fixação do suporte do cabo da embreagem na caixa e, em seguida, solte o cabo. Instale a ferramenta de ancoragem do motor. Remova as porcas e parafusos superiores de fixação da caixa de marchas. Aqui debaixo do carro, nós vamos ter que desmontar alguns componentes. Vamos ter que tirar o quadro da suspensão, ou agregado da suspensão. Vamos ter que tirar os triângulos, como é chamado os braços oscilantes pela Renault. Vamos ter que tirar o suporte traseiro do motor e o suporte da lateral esquerda dele. Evidentemente, para retirar tudo isso, o motor tem que estar devidamente ancorado lá por cima. E nós vamos ter que fazer uma pequena inclinação no motor, porque a parte de trás da caixa fica muito próximo da longarina do carro. Isso impede a gente afastar a caixa com suficiência para ter acesso ao conjunto de embreagem, né? Então nós vamos ter que descer um pouquinho isso aqui para então sacar a caixa lá de dentro. Agora eu vou descer o carro porque nós vamos também ter que tirar as ponteiras das homocinéticas de dentro dos cubos de roda, né? Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso sem danificar o rolamento e sem danificar a própria homocinética. Vamos lá. Instale a ferramenta de travamento do cubo de roda. Remova a porca da homocinética. Desloque o pivô da suspensão. Instale o conjunto de ferramentas para a extração do semi-eixo da homocinética, os adaptadores longos, o disco extrator, as porcas de encosto, o adaptador, o cilindro hidráulico, e a cinta de segurança.
Conecte a mangueira da bomba hidráulica do cilindro. Feche a válvula da bomba e acione a bomba sucessivamente, deslocando o semi-eixo da homocinética. Separe o semi-eixo da homocinética do suporte da manga de eixo. Repita os mesmos procedimentos para desacoplar o semi-eixo da homocinética do outro lado do veículo. Solte o aterramento da caixa de marchas. Remova o suporte traseiro do motor. Introduza uma plataforma telescópica sobre a caixa de marchas para dar-lhe sustentação. Remova os parafusos inferiores da caixa de marchas. Desloque o motor de partida. Solte os dois parafusos que fixam a caixa da direção ao agregado. Remova o agregado da suspensão. Remova os dois parafusos que fixam o suporte lateral da caixa de marchas à carroçaria do veículo. Desencaixe a caixa de marchas, cuidadosamente. Desça a plataforma e retire a caixa. Remova a chapa de pressão juntamente com o disco de embreagem.
Agora que nós já removemos todo o conjunto da embreagem, é possível observar lá a presença dos dentes da roda fônica em torno do volante do motor. E por isso a necessidade de se tirar o sensor de rotação antes de se fazer a remoção da caixa. Agora, do ponto de vista da remontagem, o que é importante observar primeiro é uma limpeza, se houver desgaste do disco, de toda a região. Em seguida, a centralização do disco na chapa de pressão e no volante do motor. E depois, o aperto alternado dos parafusos da chapa de pressão para evitar danos nesse componente. Inspecione o disco de embreagem. A profundidade do rebite encontrada foi de 1,1 milímetros. A espessura do disco de embreagem encontrada foi de 7 milímetros. Quando o material de atrito do disco de embreagem estiver próximo do rebite, é recomendável a substituição do disco. A parte com ressalto do disco de embreagem fica voltada para o interior da chapa de pressão. Acople o disco à chapa e leve o conjunto para ser instalado junto ao volante do motor. Encoste os parafusos fixadores sem apertá-los completamente. Insira a ferramenta de centralização no orifício cêntrico do disco. Aperte os parafusos de forma alternada, cruzada e gradativa, tomando cuidado para não descentralizar o disco. Retire a ferramenta de centralização e certifique-se de que a embreagem esteja corretamente alinhada. Na caixa de marchas, substitua o colar da embreagem. Instale a caixa de marchas e fixe o suporte lateral. Instale o agregado da suspensão. Instale o suporte traseiro. Fixe o aterramento na caixa de marchas. Reposicione as homocinéticas. Instale o pivô da suspensão e aperte a porca com torque de 62, mais ou menos 3 Nm. Instale a porca da homocinética. Aperte-a com torque de 175, mais ou menos 9 Nm. Trave a porca. Remova a ferramenta de ancoragem. Instale o sensor CKP.
Instale os cabos de seleção e acionamento das marchas. Instale o cabo da embreagem. Puxe-o primeiro e depois encaixe-o. Na sequência, fixe o suporte do cabo na caixa de marchas. Conecte o terminal elétrico do interruptor de ré. Fixe o chicote elétrico da injeção no seu suporte na caixa de marchas. Instale o conjunto do filtro de ar e o conjunto da bateria. Com esses procedimentos, concluímos a nossa segunda aula do programa de treinamento do QID. Aqui cabe ressaltar que o cabo da embreagem não tem regulagem nesse carro, né? E uma vez substituído o conjunto da embreagem, o pedal da embreagem deve ficar com aproximadamente 50 milímetros livres logo no início do curso e em seguida a pressão necessária para liberação do disco. Se isso não estiver acontecendo, carece então fazer uma inspeção em todo o cabo. Agora, antes de entregar para o cliente, nós sugerimos que se faça um teste de rua. Não precisa ser um teste muito extenso, mas é bom passar as marchas algumas vezes para garantir que elas não estejam arranhando e que passem com facilidade, com suavidade, né? É bom também parar o carro numa subida e arrancar para avaliar as possíveis trepidações que estejam acontecendo. Não pode haver trepidação nenhuma. Se isso estiver ok, então sim, já pode fazer a entrega para o cliente, ok? Com isso concluímos essa nossa segunda aula do programa de treinamento do QID, não é? Gostaria que vocês recordassem de todo o conteúdo dessa segunda aula, inclusive do conteúdo da primeira, né? E se preparem para lá no final realizar a avaliação que te concederá um certificado de participação nesse curso, ok? Agora se preparem para a nossa terceira aula, onde nós vamos tratar sobre a suspensão, ok? Espero vocês lá. Tchau!